Oséias no capítulo 6 diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Então, nós temos uma predição de Oséias com uma coisa que vai se cumprir muito especificamente para a própria nação de Israel. Isso aqui é uma profecia para os judeus, Assim como nós acabamos de ver, que ele disse destruir esse santuário, tal, ou seja, ele vai se mostrar para os judeus no 3º milênio. Aqui já tinha a profecia de Oséias falando da mesma coisa. E nós vimos Pedro escrevendo que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Daí vem uma simbologia poderosa que não está somente ali no que Pedro escreve, é também algo que está no Antigo Testamento, nos ditos de Moisés, a respeito dessa simbologia de um dia como 1000 anos como um dia. Isso não foi só Pedro quem disse. Na verdade, Pedro repetiu isso, Sendo conhecedor da Escritura, ele repetiu aquilo que já estava dito no Antigo Testamento. Então aqui diz que o Senhor despedaçou, mas sarará, fez a ferida e ligará. E depois de 2 dias, ou seja, depois de 2 dias, estão falando de quê? Estamos falando do 3º dia, certo? E ao 3º dia, ou seja, 2 coisas faladas de forma diferente. Depois de 2 dias e ao 3º dia, que dá no mesmo, é uma coisa só. Diz que Deus vai levantar-nos, nos levantará e viveremos diante dele. Ou seja, é uma profecia clara de que no 3º milênio a nação de Israel vai estar diante de Jesus, vai viver diante dele, porque o trono de Jesus no 3º milênio será em Jerusalém. Não quer dizer todos os judeus, não, nós já estudamos sobre isso. Não é questão de ser judeu, é questão de ser um remanescente, ter despertado a fé no Deus da igreja. Se os judeus ficarem esperando pelo Deus deles, eles vão ser exterminados. Eles vão ter que clamar pelo Deus da igreja, Jesus. É esse que eles vão ter que clamar. E eles já estão tomando conhecimento de geração Jesus Cristo e a voz da restauração. Se não fosse essa dispensação e o nosso trabalho, ou o trabalho de quem Deus levantasse nessa dispensação, não haveria nenhum judeu diante do Senhor. Todos eles estariam exterminados, porque não adianta eles clamarem pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse não se manifesta mais, esse não existe mais. O que existe agora é um Deus de uma nova aliança, o Deus de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Entendeu? Não existe mais o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Esse foi um antigo pacto que gerava um comando, um comportamento dentro de uma dispensação. Esse não existe mais. Quem quiser servir a Deus agora, não pode mais servir o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tem que servir o Deus de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é o Deus da dispensação da lei, atualmente não. Jesus Cristo agora é o Deus da dispensação do Evangelho. Amém? No caso aqui, mais especificamente, a restauração, que continua trabalhando com o Evangelho e continua trabalhando dentro do tempo da graça. Então, os judeus aqui estão tendo o que eles ainda não discerniram muito bem. Eles acham que Jesus vai voltar para eles. Está escrito, Oséias disse, está escrito o 7º milênio, desde a criação, e o 7º, todos eles sabem de tudo isso. Eles só não sabem que o Deus deles já não existe mais. O que é o Deus de alguém? O Deus de alguém é o Deus que se manifesta mediante uma aliança. Não existe Deus solto. Não existe Deus sem um ponto de referência. Senão todo mundo teria Deus. Você pega o espírita lá fora, você crê em Deus? Creio. Você pega um ímpio qualquer, uma pessoa que está vivendo a sua vida devassa, você crê em Deus? Creio. Ele tem Deus?
Ele não tem Deus. Não é o fato dele dizer que crê em Deus, que ele tem Deus. Para se crer em Deus tem que haver um ponto de referência. Qual é o teu Deus? Né? Os judeus diziam no tempo do Antigo Testamento, meu Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos por pai Abraão. Jesus falou, não, já era. Você não tem por pai Abraão. Né? O apóstolo Paulo escreve constantemente dizendo assim, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não menciona mais para a igreja o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Ele só menciona o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje tem pessoas que estão se revertendo, eles dizem que estão se convertendo. Eu costumo dizer que eles estão se revertendo. Pessoas que se dizem cristãos e agora se tornam judaizantes. Não, eu creio agora no Deus do Antigo Testamento. Eu sou judaizante. Eu sou discípulo do judaísmo. Isso não existe. Não existe discípulo do judaísmo. Não existe mais o Deus do judaísmo. Hoje só existe um Deus, que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A referência hoje de Deus é essa. Se alguém disser, não, mas o meu Deus é o Deus de Moisés, exterminando o Cristo da história, está ferrado. Eu posso dizer, não, eu sirvo o Deus de Moisés, porque eu tenho na memória a ligação de Moisés com Cristo. Senão, meu irmão, é sepultura na certa. E tem gente, e era o que os judeus diziam, isso aí é um endemoniado. Nós temos por pai Abraão. Jesus falou, não, vocês têm por pai o diabo. Excluir Cristo, não adianta crer no Deus de Abraão. Jesus falou assim, Abraão viu o meu dia e exultou. E os judeus estão lá querendo dizer que crê no Deus de Abraão sem contemplar Jesus Cristo. Não, isso é loucura, isso não existe. Então, nesse terceiro milênio, né, Jesus se manifestará para todo mundo, mas ele vai descer ali no Monte das Oliveiras, vai implantar o seu reinado milenar, sede em Jerusalém, como nós vimos, o templo já está aí, todo arquitetado para ser construído. Então essa questão de terceiro dia é a alusão ao terceiro milênio, que diz ainda, né, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Irmão, não despedaçou mesmo? Deus despedaçou mesmo, mas despedaçou, Deus arrebentou com os judeus, deixou eles chegarem à beira do extermínio, e não só isso, arrancou os seus filhos dos seus braços. Pais ali perderam os filhos nunca mais tiveram notícia. Entendeu? As câmaras de gás. Crianças foram levadas para servir sabe-se lá de quê. E os pais sem poder fazer nada. Você deve assistir aquele filme A Lista de Schindler. Muito bom. Tem outros filmes também na internet muito bons. Mas aquele Lista de Schindler eu já conheço, por isso que eu estou falando do nome dele. Então, Deus realmente despedaçou Israel, conforme Ele tinha dito. Se vocês andarem na minha palavra, vocês vão estar por cima e não por baixo. Mas se vocês não andarem na minha palavra, vocês vão ser massacrados. E esse é um recadinho que Deus deixa para a igreja, né, irmão? Bom, Abacuque. Temos Oséias, Joel, Amós, Miqueias, Naum, Abacuque. Abacuque capítulo 3, verso 17. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Quer dizer, aqui tem um monte de simbologia, um monte de coisa. Quando fala ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nós até pensamos uma coisa futura do arrebatamento da igreja, né?
Mas diz assim, ainda que a figueira não floresça. Figueira é símbolo de quê? Da nação de Israel. Não haja fruto na videira, que também é símbolo de Israel. E o produto da oliveira, minta, que também é símbolo de Israel. É em Israel que tem as maiores plantações de oliveiras. E o que nós temos? Figueira, videira e oliveira. A figueira também representa o Pai, a videira, o Filho, e a oliveira, o Espírito Santo, né? Tudo isso simbologicamente bem organizado e definido na Escritura, né? E assim como Deus se identifica com seu povo, se Deus tem um referencial, o seu povo que o representa também tem. Vê que Jesus disse para Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não falou, Saulo, por que tu persegues os meus discípulos? Isso é profundo, irmão. Isso é muito profundo, isso é extremamente profundo e glorioso. Quando Saulo vai lá no seu cavalo na estrada de Damasco, Jesus se manifesta e diz, Saulo, porque tu me persegues? Ou seja, é a identificação plena. Um discípulo de Jesus ser perseguido é o mesmo que o próprio Cristo ser perseguido. Ou seja, quem se levanta contra mim, certamente cairá, porque Jesus não pode ser derrotado. E ele se identifica comigo. Quem se levanta contra você, certamente cairá, porque Jesus falou assim, naquele dia vocês entenderão, eu estou em vocês e vocês estão em mim, assim como eu e o Pai somos um. É muito profundo, é muito glorioso. Então aqui, figueira, videira, oliveira, Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, né? Vocês são as varas. A oliveira, até Noé soltou uma pomba, ela voltou com um ramo de oliveira no bico. A oliveira também é símbolo, a pomba também é símbolo do Espírito Santo. E a oliveira é de onde tem aquela frutinha azeitona, né? E da azeitona se extrai o azeite, que é o símbolo, a essência mais preciosa, é o símbolo do Espírito Santo. Então, ele diz assim, ainda que figueira, videira e oliveira minta, e os campos não produzam muito, ou seja, ainda que Israel não floresça, não produza o que deveria produzir, e até que as ovelhas sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então isso aí é mais uma referência quando o profeta está vendo que Israel não está e não tem cara de que vai produzir aquilo que deveria produzir. Ele vem e diz assim, não, mesmo que toda nação fracasse, mesmo que ninguém se levante, eu todavia me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Mateus 21. Mateus 21, no verso 18, diz, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente, né? Lá a profecia já dizia, ele fez a ferida e nos sarará. Ou seja, Israel está sofrendo hoje uma ferida que foi feita pelo próprio Deus. E Jesus aqui confirma, a figueira é símbolo de Israel, e Jesus vai procurar, né? Tem outras versões e até historiadores que dizem que quando Jesus foi procurar figo nessa figueira, não era tempo de figo. Naturalmente falando, ele não ia mesmo achar figo naquela figueira. Então ele amaldiçoou, porque ali era símbolo da nação de Israel.
Ele amaldiçoou a figueira e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Israel nunca mais vai produzir fruto nenhum. E nem produzirá, nem mesmo no milênio, em que Jesus vai ter a sede lá com Israel. Os judeus não vão produzir fruto mais como judeu. Eles não vão mais, isso está exterminado. Eles agora terão que produzir frutos como cristãos. Os judeus não produzem mais frutos como judeu, ou como guardião da lei, ou como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso está exterminado, isso acabou. Mudou-se a dispensação, aquilo está exterminado. Exatamente como a era da evangelização. Mudou-se a dispensação, a era da evangelização está o quê? Exterminada, a menos que Deus a traga de volta numa outra era. Eu não acredito, né? Eu não acredito que essa dispensação da evangelização volte. Mas no milênio nós vamos pregar para o mundo todo. Sim, mas não vamos pregar um critério de evangelização. Eu acredito que pregaremos outras coisas. Então, uma dispensação, quando ela é exterminada, não adianta. Essa, por exemplo, da lei, essa já era, essa nunca mais vai voltar. A dispensação da lei, essa é certa, que ela nunca mais volta. Então, aqui, diz que ele amaldiçoou e a figueira secou. E ele diz: nunca mais nasça fruto de ti. E é o que nós vemos hoje. Israel não produz, a nível de Deus, não produz absolutamente mais nada, só loucura. Uns rabinos lá falando um monte de besteira que não tem nada a ver, exceto aqueles que realmente atentam para o estudo bíblico. Mas esse conceito que eles tinham de Deus, isso aí já era, isso está exterminado. Então aqui nós vemos que realmente Jesus está confirmando que Israel foi ferido, né? Foi ferido. E ele voltará para Israel, mas eles terão que se tornar cristãos, não vão continuar com esse orgulho que hoje eles têm, orgulho de sou judeu, sou povo escolhido. Isso já era, isso não presta para mais nada. Até quando Cristo se manifestar a eles agora, para o implante do milênio, eles vão ter que clamar pelo Deus do cristianismo, porque o Deus da lei não vai se manifestar. Não existe mais manifestação do Deus da lei, só existe manifestação do Deus do cristianismo, do Novo Testamento. Ainda temos aqui Lucas, capítulo 13. Lucas, no capítulo 13, no verso 6, diz: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, senão mandarás cortá-la. Quer dizer, Jesus está falando, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira. Esses 3 anos podem estar representados pelo próprio ministério de Jesus, que alguns historiadores dizem que durou de 2 anos e meio a 3 anos. Então, os judeus deveriam ter atentado, né? Deveriam ter dado o fruto que Jesus veio buscar neles, mas eles não manifestaram isso. Então, ainda uma súplica, né? Vamos deixar ainda mais este ano, ou seja, vamos estender um pouco de misericórdia, vamos dar chance, vamos adubar, vamos colocar estrume, mas nada do que Deus fez por Israel adiantou. Eles permaneceram irredutíveis, eles permaneceram com uma altivez horrenda. E então a figueira, mais uma vez aqui, que é símbolo de Israel, vai ser cortada. Outra coisa, irmão,
Isso eu sempre tenho em memória. Deus cortou, não cortou meia dúzia, não cortou um homem que estava no reino, como cortou Saul simplesmente. Deus cortou todo o quê? Uma nação inteira. Deus cortou milhões. Deus cortou milhões, porque não atentaram para a sua palavra. Não teve pena, não teve misericórdia excessiva e infinita, não. As obras de Deus têm um tempo. Ele semeia e depois ele volta e exige que a semente tenha dado o seu fruto. Portanto, meu irmão, se você conhece a vontade de Deus, corre, te apressa. Não importa que você vai ter que sofrer, pagar, abrir mão, deixar, não interessa, você tem que produzir o fruto na estação própria. Se você não produzir o fruto na estação própria, o seu tempo passa. Quando o Senhor chegar até você e procurar o fruto que não achar, Ele vai te considerar uma figueira maldita e vai dizer: nunca mais nasça fruto de ti. Para encerrarmos Apocalipse 6, Apocalipse 6:12 diz: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Amém, só até aí, né? Verso 12 a 14, Apocalipse 6. O que nós temos aqui? Uma vez eu lembro que estava numa igreja batista e alguém lá na frente, uma irmã, tinha uma irmã lá que se sentia. Aí ela estava falando, porque irmão, as estrelas vão cair do céu. Aí eu virei para o irmão que estava do lado e falei assim: não, isso deve ter outro sentido. Como assim? Eu falei: não, a estrela não tem como a estrela cair do céu na terra. Isso é impossível. Imagina uma estrela do tamanho de 5 bolas de futebol junta e a terra do tamanho de uma cabeça de alfinete. É isso que a ciência diz a respeito do tamanho da estrela e da terra. Ou seja, não tem como estrelas caírem na terra. A estrela é astronomicamente, e quase que vamos usar a expressão, infinitamente maior que a terra. Uma estrela, vamos dizer o Sol, simplesmente o Sol seria considerado como uma bola de futebol número 5 e a terra como a cabeça de um alfinete. Só o Sol que já é uma estrela. Imagina estrelas caírem na terra. Não, é impossível, né? E às vezes eu comentava essas coisas, mas as pessoas, ao invés de atentarem e procurar estudar, quanto mais conhecimento Deus tinha misericórdia da minha alma, mais inimigos eu conquistava. Tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade, a menos que a verdade saia pelos seus lábios. Se vê que está saindo pelo lábio de outros, ao invés de aproveitarem, não, ficam enciumadas. Não precisa ninguém ficar com ciúme de ninguém, meu irmão. A fonte é uma para todos. Chama-se Jesus. Se Deus usa alguém, meu irmão, graças a Deus. Não é esse o projeto? O que disse Moisés? Quem dera que todo Israel fosse profeta e que Deus lhes desse do seu espírito. Desejo é ver todos profetas, todos pregadores, todos líderes na seara. Ora, se não for assim, se não tivermos esse desejo, nós estamos querendo ver o engrandecimento do reino. Amém? Mas tem pessoas que se sentem humilhadas por ver que alguém tem conhecimento que ela não adquiriu. Então não tem nada de estrela, meu irmão, caindo na terra. Aqui existe uma simbologia que nós já vimos, que as estrelas são símbolos de principados, potestades, lideranças espirituais e tal. Essa é a questão. E aqui ainda diz assim: a estrela caindo do céu na terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. A figueira é símbolo de Israel, e a figueira também é símbolo de quê? Da igreja.
E às vezes passa vento forte na igreja e abala, sacode, e figos verdes caem. Figos que estavam se considerando muito fortes, né? Caem. A Bíblia não diz que os figos maduros caem, caem os verdes. Por quê? Porque já deveriam estar maduros. Ou seja, quem ainda está verde, ainda não atingiu o seu padrão, não atingiu o nível. O Deus deu um tempo, mas a pessoa não cresceu, não desenvolveu, não se envolveu, não pagou preço, não está transtornando mesmo, não está criando inimizade, não está fazendo a obra, vai cair como um figo verde. Porque já passou o seu tempo de madurar. Quando o vento passa, meu irmão, não derruba figo maduro, só derruba figo verde. Eu acho essas coisas tão fantásticas, eu não consigo parar de rir, irmão. Porque tem gente que fica querendo se preservar, né? Não, eu não posso fazer inimizade, eu não posso contrariar meu pai, eu não posso contrariar minha mãe, eu não vou não sei o que é o meu marido, não sei o que é a minha esposa. Ele nunca amadurece, ele fica ali como um figo verde e se acha tão seguro. Só que o vento de Deus só derruba figo verde, não derruba figo maduro. Você tem mesmo que contrariar, meu irmão. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Eu vos comprei com meu sangue, por isso o mundo vos odiou. Se você não amadureceu e não é odiado, e não é perseguido, e não é caluniado, meu irmão, não tem jeito não. Você vai ficar um figo verde, mas o vento vai te derrubar. Amém, meu irmão? Então essas são algumas simbologias gloriosas que nós temos nessa revisão, né, ou recapitulação